Olá, meu nome é Robert Ribeiro e nesse tutorial vamos falar a respeito dos displays de cristal líquido, né? Os display LCD. São displays aí bastante comuns aí para quem trabalha com Arduino, com eletrônica, como uma forma aí de a gente ter uma telinha, né, para visualizar as variáveis, né, informar algum tipo de situação aí que você deseja que a pessoa fique ciente ou que o programa mostre para você, né? Em paralelo àquela situação onde você poderia estar utilizando a serial, né? Essa é uma forma aí física de você montar um projeto, né? E ter uma tela para visualizar e mostrar algumas informações e até mesmo dar algum tipo de orientação, né? Eu trouxe essa imagem onde a gente consegue ilustrar aí bem o display de cristal líquido. Ele contém 16 colunas por duas linhas. Geralmente o pessoal costuma chamar de display 16 por 2, né? Já vi muito pessoas chamarem ele desse tipo. Né? E tem a pinagem, é sempre bom, lembrando que ao utilizar um componente como esse ou qualquer outro tipo de CI ou circuito integrado, pesquisar no datasheet para conhecer melhor, né, as configurações, as pinagens, como que o componente funciona. Nesse caso, esse display ele tem alguns pinos aqui e eu vou falar, né, comentar brevemente o que cada um faz. No caso, VSS a gente coloca no GND, né, é uma alimentação do display. O VDD, né, no caso já está até indicando 5 volts. VE é utilizado para contraste. No nosso caso, na simulação, a gente não vai estar utilizando o contraste, a gente vai colocar ele em nível lógico alto já para ter o brilho máximo. Mas você poderia estar simplesmente anexando aí um potenciômetro, né? Fazendo as devidas conexões ali e o terminal central do potenciômetro ligado ao contraste que você conseguiria ajustar aí o contraste do display. O RW, né, a gente não vai utilizar, a gente também vai colocar em GND. A gente vai estar utilizando o RS e o Enable, que são pinos ali para a gente habilitar o display a mostrar as informações na tela. Em sequência, a gente tem pinos de D0 a D7, são utilizados aí para endereçamento. Né? A gente pode utilizar 8 bits de endereçamento ou apenas 4, que vai ser o caso onde eu vou apresentar aqui, né? Que é a forma que utiliza menos pinos, né? E é bem tranquilo de se utilizar. Então a gente vai utilizar D7 de D4 a D7. E tem o Blacklight, né, que é um LED, né, basicamente um LED, que você também deve alimentar para que você consiga ver de uma forma mais nítida as informações que estão sendo apresentadas aí no display. No caso de simulação, a gente não tem o Blacklight, mas se você for utilizar um display desse de forma física mesmo, você terá que fazer isso, né? Terá que aplicar aí 5 volts e GND no Blacklight para que seja possível visualizar as informações. Então vamos dar sequência aí, né? Estamos aqui com o Proteus e a ideia já aberta. Vamos adicionar o Arduino, né, a simulação e o display. Eu vou digitar aqui display e a gente vai procurar display 16 por 2, né, aqui no Proteus. Então é esse daqui, tá vendo? 16 por 2, né? Adicionar ele. E a gente vai adicionar também um objeto chamado Logic Toggle. A ideia é um botão, né? Trabalhar ele como um botão, né? Ao invés da gente estar utilizando aquela configuração, né? De um botão, né? Pull up ou pull down, a gente vai estar utilizando o Logic Toggle porque fica mais simples e deixa a montagem mais rápida, mas poderia ser feito com um botão também utilizando um resistor, enfim, na topologia pull-up ou pull-down, certo? Então vamos anexar aqui, a gente vai utilizar o pino 8 aqui para isso, e vamos adicionar o display também, certo? O nosso display aqui de cristal líquido. Vamos fazer as devidas conexões então. Então, como eu já havia falado, né, a gente vai estar utilizando apenas 4 pinos aí para endereçamento, né, de D4 a D7, a gente faz as devidas conexões. Estou utilizando os pinos de 2 até 5 para fazer esse endereçamento. O RS a gente vai estar utilizando o pino 7 e o Enable o pino 6.
E os demais pinos são pinos onde a gente vai aplicar GND e VCC, né? Uma vez que aqui é GND, que é VCC, o VE é o contraste, e o RW, como a gente tinha falado, a gente ia aplicar GND. Então aqui é GND, aqui também é GND, e os outros dois remanescentes são 5 volts, né? VCC. Então, está feito. Essa é é o nosso esquemático aí para esse tutorial. Ok, vamos agora para o código, né? Então, para a gente estar utilizando o display, a gente precisa incluir a biblioteca do display. Como que a gente faz isso? Basicamente, é usar essa instrução, include, e que a gente coloca liquid crystal.h, ou seja, a gente está incluindo a biblioteca do display para que a gente possa utilizar, né, as funções, as variáveis e estar escrevendo algum tipo de informação na tela. Uma outra informação bastante importante que a gente deve se atentar é com relação a um objeto que a gente deve criar. Então, para que a gente consiga acessar as variáveis e estar utilizando o display, a gente tem que criar um objeto que vai acessar essas funções aí da biblioteca. Então, como que a gente faz isso? A gente chama LCD, né? Seria pensa como se fosse uma variável. Essa variável que vai permitir com que a gente acesse todas as funções e parâmetros ali da biblioteca Liquid Crystal. Então, beleza. E o que a gente deve passar? Ao inicializar, a gente precisa passar para a função, né? Quais são os pinos que eu estou utilizando do meu microcontrolador para estar escrevendo, para estar enviando informações para o meu display. Como a gente está utilizando os pinos de 2 até 7, a gente precisa anexar eles nesse campo aqui, né? Passar eles como parâmetro. Então, meu primeiro pino é o RS, né? É o pino 7. Meu pino 6 é o meu pino de Enable. E pinos de D4 a D7 são os pinos de 5 até 2. Então, 5, 4, 3 e 2. Né? Então, aqui é RS, RW, D4, D5, D6 e D7. Beleza? Então, pronto. Configuração inicial para estar começando a mexer com o display são essas. Outra coisa que a gente deve fazer, é muito semelhante à comunicação serial, é inicializar o display. E como que a gente faz isso? A gente vai utilizar lcd.begin, né? Eu estou inicializando meu display e estou informando a quantidade de linhas e colunas do meu display. Como eu já havia falado, esse display não é 16 por 2, então ele é 16 colunas por 2 linhas. Pronto, inicializei o meu display. Basta a gente fazer agora colocar ou escrever alguma coisa na tela. Então o que a gente pode escrever aqui vai ser um negócio bem legal, que é o seguinte: a gente vai colocar LCD. Primeira coisa, a gente precisa definir a posição onde a gente vai começar a escrever, né? Se a gente vai começar da coluna 1, da coluna 0, da coluna 5, enfim, por aí diante. Então a gente precisa definir onde a gente vai começar a escrever a informação na minha tela. Então a gente usa a função LCD, ponto, né? Porque LCD está acessando uma função pertinente à minha biblioteca, né? Então LCD set cursor, né? E aqui para essa função eu passo para ela qual que é a linha, qual que é a coluna, primeiro parâmetro, a coluna 0, que eu quero começar a escrever alguma informação, e o próximo parâmetro, qual a linha. A gente tem duas linhas, né? Só que aí, no caso, a gente não coloca linha 1, e sim linha 0. Ele entende como linha 0, beleza? É só se atentar a isso. Ou seja, eu vou escrever um dado na coluna 0, linha 0, ou seja, é o primeiro espaço que eu tenho na minha tela aqui para escrever uma informação. E vou falar qual a informação que eu vou escrever. lcd.print, bem parecido com aquele print quando a gente usa comunicação serial, só que aqui eu estou utilizando o meu LCD. Termino as instruções, né? Sempre lembrando de colocar o ponto e vírgula, print. E aqui eu defino qual instrução que eu vou estar utilizando, né? Sempre dentro aí de, entre aspas, dupla, né? Então, vou escrever aqui display LCD. Pronto.
eu já conseguiria escrever uma informação na tela. Só que algo que eu costumo fazer e que eu acho bem válido, né, de se falar é o seguinte: eu sempre tento ocupar todas as colunas, né, da minha linha para evitar lixos de informação, né? Às vezes você escreve uma tela e depois você passa para outra tela, pode ser que fique com caracteres da tela anterior, né? E eu sempre faço isso, né? Eu sempre garanto que todas as minhas 16 colunas estão sendo reescritas assim que eu mudar para uma nova tela. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: é contar quantos caracteres tem e preencher aqui com espaço em branco até as 16. Então aqui tem 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente tem 11 espaços aqui, 11 colunas já sendo utilizadas. Como a gente tem que chegar até 16, eu vou dar espaço aqui: 11, 12, dá mais um aqui, 13, 14, 15, 16. Pronto, eu ocupei as 16 colunas da minha primeira linha. Eu vou copiar aqui e vou fazer o mesmo para a segunda linha. Lembrando que a segunda linha eu devo informar, né? Minha primeira linha é 0 e minha segunda linha é 1. E também vou começar na coluna 0. E aqui a gente pode fazer o seguinte: a gente pode mostrar um temporizador interno que o Arduino tem. Então é uma função própria que chama miles, né? Ou miles, depende do jeito que você pronuncia. Não vamos entrar em detalhes a respeito disso, mas beleza. Usando essa função, você consegue pegar qual o tempo de execução que o seu microcontrolador está, né? Essa função começa a contar na base de tempo de milissegundos, de acordo com que você alimentou, você energizou o seu Arduino. Assim que você energizar, essa função já consegue te retornar aí o tempo de execução do seu programa. Então, ele vai me retornar em milissegundos, só que não é interessante a gente ver isso em milissegundos. O que eu vou fazer é dividir por 1000 para ter a visualização em segundos, certo? Então a gente pode compilar aqui, né, se não tiver algum erro. Beleza, não teve nenhum erro, a gente pode copiar o diretório do arquivo hexa, certo? Tá aqui, copiar. Epa, me perdi o arquivo, tá aqui. Vamos lá, Ctrl C, a gente vem aqui no Arduino, Ctrl V, ok, pronto. A gente agora só precisa dar play. E aí está, né, a informação que a gente queria apresentar na tela. Então reparem que eu estou mostrando na primeira linha display LCD e na segunda linha, na coluna 0, eu estou mostrando aí o tempo em segundos. Fechou. Então essa era a primeira parte. Agora a gente vai criar uma segunda tela que vai ser acionada pelo botão. Como que a gente pode fazer isso? Lembrando que esse botão ele está em estado inicial 0 e quando a gente pressionar ele irá para nível lógico alto, né? 1. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai criar um if digital read botão igual a high, né? A gente vai fazer, a gente vai abrir uma nova, a gente vai escrever uma nova tela. Então aí, eu vou copiar aqui, e vou criar uma variável chamada botão, né? Então, na verdade, uma entrada chamada de botão está no meu pino 8. Aqui eu preciso informar que ela é uma entrada, certo? Informar que meu botão é uma entrada para o meu controlador. E aqui, certo? Então, quando meu botão for nível lógico alto, for high, eu vou entrar aqui, vou printar na minha tela uma nova informação. Qual a informação que a gente pode mostrar? A gente pode mostrar... vou mostrar o nome da equipe, né, a qual a gente está desenvolvendo os vídeos tutoriais aí. Então, vou colocar aqui Mountain Base, certo? Vou clicar os espaçamentos. E aqui
vou deixar display LCD mesmo, tá ok? E aí o que acontece é o seguinte, ao pressionar isso a gente vai mostrar isso na tela, só que ao soltar o botão, isso vai passar muito rápido, pode ser que a gente nem consiga ver, ainda mais que é uma simulação. Então o que eu vou fazer, além disso, é adicionar um delay de 1 segundo, certo? Para que essa informação fique na tela por durante 1 segundo, e assim que eu soltar o botão, vai voltar para minha tela onde eu mostro o temporizador. A gente compila e tá rodando, né? Tem um temporizador aqui, tá contando. A gente pode pressionar o botão aqui agora e terá que mudar de tela. Então pressionei, mudou a tela, mostrou a informação que eu tinha escrito aqui, só que reparem que voltou para a tela anterior, né? A tela principal, e ficou com informações remanescentes. E aí o que acontece? Tem um comando bem interessante, eu fiz isso de forma proposital, para um comando que é muito interessante, é muito bom utilizar quando você está trabalhando com displays e múltiplas telas, que é lcd.clear. Ou seja, com essa função, ao chamar ela, eu limpo todos os dados que estão na minha tela, garantindo que em qualquer momento que eu mudar de tela e eu chamar essa instrução, eu limpo todos os meus caracteres da minha tela e assim, ao reescrever algum dado, não vai aparecer mais informação de telas anteriores. E é bem simples, né? Rodando a simulação de novo, o temporizador está aqui. A gente pode pressionar agora, mostrou novamente aí a informação e voltou para a tela principal sem nenhum dado remanescente da outra tela. Então, por esse tutorial era isso, né? Mostrar aí uma aplicação bem simples utilizando o display LCD. Muito obrigado.